Fala rapaziada, bom, no vídeo de hoje, cara, eu queria falar um pouco sobre como que eu montei esse setup aqui. O meu setup hoje tá aqui na sala, peço pra vocês não ligarem muito, mas é porque, pra quem me acompanha no Instagram, tá sabendo que é porque eu passei um perrengue com Wi-Fi esses dias, eu tive que trazer o setup aqui pra sala, pra mim conseguir conectar no roteador e conseguir usar a internet pra trabalhar e tal. E nesse vídeo eu queria dar umas dicas pra você que quer montar um setup, seja pra trabalhar, pra jogar, pra editar, qualquer coisa, gastando pouco dinheiro. E mano, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que para você montar uma coisa grande, você tem que pensar a longo prazo. Porque muita gente olha pro meu setup e pensa que eu comprei tudo de uma vez, tá ligado? Pensa que eu gastei uma fortuna para montar um computador gamer, mas na verdade não é bem assim, mano. A verdade é que eu fui juntando aos poucos. Foi um processo que durou anos para mim conseguir chegar no nível que tá hoje. Ainda tem muito para melhorar. Eu ainda faço upgrade, tô sempre querendo fazer mais upgrades, porque, cara, setup é foda. É uma parada que qualquer área da sua vida, né? Você nunca chega num lugar que você é, nossa, tô confortável. Você sempre vai querer melhorar alguma coisa, mano. É impressionante. Mas enfim, eu queria começar falando um pouco do meu começo, como que eu consegui juntar uma grana para conseguir pelo menos começar no investimento aqui do meu setup. Eu comecei de um jeito que eu não considero muito bom hoje em dia, que é comprar um PC montado, tá ligado? Comprei na Pichá um PC montado, porque na época eu não entendia nada de PC, não entendia nada de peças de computador, então eu decidi não arriscar, né, mano? Eu preferi já comprar um montado mesmo, peguei um baratinho, na época eu paguei 2.600, acho que foi esse preço mesmo, 2.600, mas só que hoje em dia eu já não recomendo você comprar um PC montado, eu recomendo muito mais você pesquisar, estudar sobre peças e tal, ou pedir alguém que entende para montar para você um PC, porque você vai conseguir pagar menos e ainda montar um PC top, mano, tá ligado? E vai ser um PC diferenciado, porque se você pegar um montado, muita gente já vai ter comprado esse montado, vai ter as mesmas configurações que a sua, e geralmente as peças são muito genéricas, muita gente tem essas peças, mas se você escolhe as peças ali, tá ligado? Se você pesquisou, se você pediu alguém que entende para montar as peças para você, você já vai ter um PC diferente da maioria, mesmo que sejam peças não muito boas, mas pelo menos elas vão ser diferentes ali e pode te diferenciar e vai fazer você economizar dinheiro também, né, mano? E se a pessoa que te passou as peças poder te ajudar a montar, pra você não precisar pagar um técnico pra montar, ou então você mesmo estudar, porque, mano, eu vou falar a real pra vocês, mano. Eu aprendi a montar o meu PC sozinho vendo vídeo no YouTube, cara. Se eu conseguir, você também consegue, mano, tá ligado? Mas então, falando um pouco do meu começo, como no começo eu não tinha muita fonte de renda, né, não tava focado na internet igual eu tô hoje, então as minhas fontes de renda eu teria que correr atrás mesmo de um trabalho CLT, alguns bicos, e foi isso que eu fiz. Eu consegui um trampo numa confecção aqui da minha cidade, porque aqui é o que mais tem, é isso, é confecção, pra quem não sabe, pra quem não sabe o que é, tipo, a empresa que fabrica peças íntimas e outras peças de roupa também, empresas de costura, empresas que vendem fora. Eu trabalhei em várias dessas empresas aqui pra conseguir juntar uma grana, tá ligado? Porque era a minha única opção, mano. E eu ainda fazia uns bicos numa loja de açaí em outra cidade, pra você ver. E eu já fazia vídeo pro YouTube, mas não me dava muito dinheiro, né, na época. Inclusive eu já falei num vídeo aqui no canal que eu produzia já conteúdo pro YouTube, já era monetizado, conseguia tirar um dinheiro de vez em quando, mas não era muita coisa. Era em torno de $100 por ano, tá ligado? Demorava muito pra eu conseguir bater a meta de $100, porque pra quem não sabe, o YouTube só deixa a gente sacar quando bate $100. E me ajudou, né, 500 conto, pô, ajudou na época. Então eu posso falar que, fruto do meu esforço nos trabalhos, nos bicos, e com os vídeos que eu fazia aqui no canal, eu consegui montar um PC, mas não esse aqui, né? Era um outro. Eu ainda até tenho o gabinete dele, algumas outras peças antigas que eu ainda botei pra vender, ainda não vendeu, mas a essência tá aqui, né, mano? E na época o meu principal objetivo de montar um PC não era nem pra conseguir virar um editor de vídeos e ter uma profissão home office, nem nada do tipo. Muita gente vai achar engraçado isso, cara. Eu gostava de fazer edits, mano. Essas edits que vocês veem no TikTok, de trap, de música. Eu gostava muito de fazer essas edits, mano. Eu fazia no celular. E eu via que no PC era tudo mais automatizado, tudo mais fácil e tudo de uma qualidade melhor. E eu, pô, até pensei um pouco assim de fundo que no futuro eu poderia conseguir uma profissão com o meu computador, tá ligado? Além do que eu já fazia, que era o meu hobby de fazer edits e os vídeos pro YouTube, ele ia me ajudar no futuro, talvez, pra mim criar uma profissão a partir da internet, né? Porque é bom, mano, você tem um computador, ainda mais gamer. Mas eu vou falar a verdade, eu nunca fui de gostar de jogar jogo, mano. Vocês podem até querer me zoar aí nos comentários, mas enfim, mano, é isso, velho. Eu nunca fui chegado em jogo, tá ligado? Mas eu jogo de vez em quando. Inclusive eu tenho um Minecraft aqui, se alguém quiser jogar comigo. E no momento eu só tenho um Minecraft instalado aqui e um outro jogo de tiro e CSGO. Só, mano, tá ligado? Eu não sou muito chegado a jogos. Aí depois de muito tempo, mano, trabalhando lá no CLT, fazendo bico lá no açaí e fazendo os vídeos do canal do YouTube, eu consegui juntar um dinheiro e consegui comprar um PC montado. E que nem eu falei, na época eu paguei 2.600
e veio um PCzinho top, mano. Me ajudou muito nas edições naquela época. Mas aí, cara, o tempo foi passando, eu decidi de fato focar nas edições de vídeo, agora pra conseguir fazer uma renda a partir disso. Daí eu pensei, pô, mano, eu preciso melhorar esse PC, tá ligado? Eu preciso melhorar esse PC. E o que mais me incomodava não era nem as peças do PC, porque as peças ainda estão parecidas assim. O que mais me atrapalhou é que eu não tinha espaço no meu PC, mano. Eu usava um SSD SATA de 240 GB. Eu fiquei um papo de 2 anos usando esse SSD pra fazer inúmeros projetos, tá ligado? Eu não sei como que eu conseguia, só com esse número mínimo de espaço. E o pior, que eu não queria comprar um SSD SATA, porque o SATA geralmente ele é mais lento, né? Eu queria comprar um SSD NVMe. Pra quem não entende, é um tipo de armazenamento que a gente coloca na placa-mãe e ele responde muito mais rápido. Só que a minha placa-mãe do meu PC antigo, que é o que eu tinha comprado montado, não tinha o slot para SSD NVMe. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar outra placa-mãe. E aí, como eu troquei de placa-mãe, eu precisei comprar outro processador, porque o processador antigo não funcionava nessa placa-mãe. Aí eu comprei outra placa-mãe, outro processador, para aí sim eu consegui comprar o SSD NVMe. E foi assim que eu fiz um upgrade e mudei o meu PC, mano, tá ligado? Não foi só isso, né? Eu mudei o gabinete também, porque eu quis mesmo, tá ligado? Eu quis um gabinete aquário, por questão de estética mesmo. E ainda preciso mudar a placa de vídeo, colocar mais memórias RAM, mas o básico ali já tá bem feito, tá ligado? Consegui um processador bom, uma placa-mãe boa. Agora eu vou falar um pouco das configurações antigas e as que tá agora. Bom, de placa-mãe, a minha placa-mãe era uma A320HM BioStar. Era uma placa-mãe bem antiguinha, mano, bem ruinzinha. AMD Ryzen 3 3200G. O bom desse Ryzen é que ele tinha placa integrada, mas não adiantava nada, porque eu tinha uma placa de vídeo, né? E a placa de vídeo é a mesma de hoje, que é a GeForce GTX 1650. Eu ainda tô precisando trocar ela, mas enfim, mantive ela ainda, mano, porque, pô, placa de vídeo é um investimento bem alto que você tem que fazer. E as memórias RAM também tá igual, que eu já peguei um PC com 16 GB, 16 GB por enquanto tá me saciando bem. Mais pra frente eu pretendo aumentar as memórias, é claro, mas essa configuração já me ajudou muito. Pô, já deu pra fazer inúmeros projetos de edição, já me ajudou demais, mano. E o SSD de 240 GB SATA, mano. Nossa, velho, não sei como é que eu sobrevivia com aquilo, na moral mesmo. E hoje em dia, eu troquei a placa-mãe que eu tinha falado por uma B550M Aorus Elite. Não tem nem o que falar dessa placa, muito boa, mano. Boa demais, tá ligado? O principal motivo de eu ter comprado ela é que tem 2 slots de SSD e dual channel na memória RAM, pra quem não sabe, é que você pode usar, tipo, um slot e o outro junto. Isso faz elas funcionar mais rápido. E você pode colocar 4 memórias RAM. E de processador, um AMD Ryzen 5 5500, um SSD de 1TB NVMe, que é o que eu falei pra vocês que eu fiz o upgrade. E a placa de vídeo tá igual. E é isso. E as fãs que vem no gabinete. Essa foi a configuração do PC atualmente, mas que nem eu falei pra vocês, eu vou trocar essa placa de vídeo, vou colocar uma memória RAM a mais e pretendo também comprar um air cooler ou um water cooler para melhorar a refrigeração do PC. E agora eu vou dar a dica de ouro pra você que tá assistindo até aqui, mano. Como que eu consegui montar esse PC sem gastar muita grana, velho? É uma estratégia, cara, que eu mesmo tive a ideia e montei. Tipo assim, muita gente já deve fazer isso, mas eu tive a ideia e fiz, mano, e deu certo, tá ligado? Que é tipo assim, mano, eu consigo pagar metade do preço em todas as peças. Isso aqui não é propaganda, tá? Tô falando sério. Tá, às vezes não metade do preço, mas consigo ter um desconto ali de graça, tá ligado? Por quê? Pelo simples fato de eu estar revendendo as peças antigas na OLX, mano. Sério, a OLX é muito boa pra você fazer o upgrade nas peças do seu computador, porque você consegue anunciar de graça, vender de graça, enviar de graça pelos correios ou qualquer outro transporte aí da sua cidade, sem pagar nada, mano. É claro que lá tem os boosts que se você pagar, você consegue vender mais rápido, mas, cara, se você deixar lá um tempo, uma hora vai vender, mano, tá ligado? De graça, sem precisar pagar nada. Isso é muito bom, mano. Não tem taxa, tá ligado? Não é propaganda isso aqui, mas botar na OLX pra vender me ajudou demais. Não só na OLX, né? Você pode vender também no Marketplace do Facebook, também já vendi algumas coisas lá. Dá pra você vender. E o bom disso é que você consegue recuperar o dinheiro que você pagou nas peças antigas, não pelo mesmo valor, mas um pouco ali abaixo, pra te ajudar a você fazer o upgrade que você tá fazendo, tá ligado? Isso me ajudou demais, mano. Igual, eu paguei em torno de R$ 600 nessa placa-mãe nova, em torno de 500 no processador. E aí eu vendi a minha placa-mãe antiga e o meu processador antigo por em torno de 550, por aí. E aí basicamente pagou o processador novo que eu fiz o upgrade. E aí eu paguei só a placa-mãe, tá ligado? E meio que eu ganhei o processador de graça. Isso é uma estratégia muito boa. Ou então vender na sua cidade mesmo, mano. Anuncia aí no grupo do Facebook, no grupo de WhatsApp da sua cidade. Anuncia, posta no Stories, status, as peças que você tá vendendo. Tenta vender tudo que você tiver antigo e compra peças novas. E aí assim que você vender as antigas, o dinheiro vai voltar. Vai ser como se você tivesse pagado
pagando talvez metade. Vai ser como se você estivesse pagando menos nas peças novas ou até metade do preço que você pagaria, tá ligado? E é isso que me fez, cara, evoluir o meu setup. Eu não fiz só no PC, tá? Eu fiz em tudo aqui. Na verdade, o teclado e o mouse eu ainda guardei porque eu posso precisar, sei lá, vai que esses daqui dá problema, pelo menos eu tenho uma fonte reserva, né? Mas enfim, mano, tudo que eu tiver aqui que não dá pra ser reutilizável, eu faço esse processo, tá ligado? Eu compro um novo e vendo em plataformas como a LX ou Marketplace do Facebook, e assim a gente consegue economizar nas compras das peças e conseguir montar um PC top aí pra nós editar os vídeos, jogar em 4K qualquer jogo que nós quiser. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Só queria falar um pouco sobre como que eu montei esse setup gamer aqui. Se você tá começando, cara, e você não tem equipamentos bons pra você conseguir um setup top pra você trabalhar, cara, só continua, não desanima e vai montando aos poucos, mano. E a principal coisa, cara, não se compara com nenhum setup que você vê na internet, tá ligado? Você pode até pegar alguns setups pra pegar de inspiração, mas, cara, não fica se comparando muito, porque sempre vai ter um setup melhor que o seu, mas também sempre vai ter um setup pior do que o seu. Então, cara, valoriza as coisas que você tem, mano. E foque sempre em poder melhorar, tá ligado? Igual aqui o meu setup. Pô, já tá agradável, dá pra mim trabalhar aqui de boa, dá pra mim jogar se eu quiser, mas eu ainda pretendo fazer muito upgrade. Todo mês eu tô fazendo um upgrade, tá ligado? Todo mês eu guardo uma quantia de dinheiro pra mim fazer um upgrade, seja no setup, seja no computador, ou seja na criação de conteúdo, que ultimamente também eu tenho investido bem. Inclusive, cara, eu comprei um tripé muito bom, cara. Pô, esse tripé é tudo de bom, cara. Vou tá deixando o link aqui pra vocês no vídeo aqui mesmo. E se vocês quiserem investir na criação de conteúdo, né? Esse microfone também vou estar deixando o link aí pra vocês e as peças do PC também. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!